Ô glória! Ainda uma parte da palavra. Quem está ardendo a palavra aí no coração ainda? Então vamos ouvir mais uma vez a palavra do Senhor. Queria orar pela missionária Terezinha. Estenda sua mão para cá, em nome de Jesus. Soberano Deus e amado Pai, nós entregamos, Senhor, tua filha em tuas mãos, ó Pai. Enquanto ela ministra a tua poderosa palavra, o Senhor possa ministrar ao coração dela também, Senhor, nessa noite. Fala conosco, ó Pai. Não o que queremos ouvir, mas o que o Senhor tem para nós. Em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Se a gente fosse embora agora, a mensagem já foi através desse hino, né, igreja? Fala, Daniel. Louvado seja Deus. Eu quero que os irmãos abram suas Bíblias no livro de Mateus, capítulo 16. Mateus 16. Quem lê bem a Bíblia, quem gosta de ler, já sabe o que vai ser falado aqui nesta noite. Aleluia. Mas a palavra de Deus, ela diz que ela se renova a cada dia. Você pode dar uma mensagem para 10 pessoas, cada um vai falar o mesmo sentido, mas com algo diferente, porque o Espírito Santo ele faz isso na minha e na tua vida. Eis-me aqui como tão pequenininha diante da grandeza do Senhor. Mas Deus, ele é Deus. Importa que ele cresça em mim para que eu diminua, né? Mateus 16. Quem achou, diga amém. Quem não achou, diga misericórdia. Vou começar a ler, os irmãos quiser acompanhar, não quiser também, não tem problema, mas é para acompanhar, né? Os fariseus e os saduceus pedem um sinal, e chegando-se os fariseus e os saduceus para tentarem pedir-lhe que lhe mostrasse algum sinal do céu. Mas ele respondendo disse-lhe: quando é chegado a tarde, dizei, haverá bom tempo, porque o céu está núbio. Porque pela manhã, hoje haverá tempestade, porque o céu está em um vermelho sombrio. Hipócritas, sabei diferenciar a face do céu e não sabei diferenciar os sinais do tempo. O tempo? Perguntou Jesus. Uma geração má e adúltera pede um sinal, porém nenhum sinal lhe será dado, senão o sinal do profeta Jonas. E deixando-o, retirou-se. Louvado seja o nome de Jesus. Vamos ver aqui, irmão. Aqui no capítulo 13, né, 14 até o 16, que é a continuidade, que foi aonde o Senhor deu a mensagem. 13 versículos, do mesmo capítulo, 16 versículos. E chegando Jesus às partes de Cesareia de Filipe, interrogou os seus discípulos, dizendo: quem diz os homens ser o Filho do Homem? E eles disseram: uns João o Batista, outros Elias, e outros Jeremias, ou um dos profetas. Disse-lhes ele: e vós, quem dizeis que eu sou? E Simão Pedro respondeu e disse: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Jesus respondeu e disse-lhe: bem-aventurado és tu, Simão Barjona, porque tu não revelaste a carne e o sangue, mas meu Pai que está no céu. Pois também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Louvado seja Deus. Eu acho que eu já comentei aqui com os irmãos, né? Pode sentar aí, cada um aí no seu lugar. E quando
eu tenho oportunidade para trazer a palavra, eu não consigo. Deus não me dá a palavra lendo a Bíblia, Deus me dá a palavra assim, ó, pum. E aí eu recebo. E às vezes a gente, por ser uma pessoa, ser humano, né, com as nossas falhas, às vezes a gente fica procurando outra mensagem para trazer. Mas quando é o Espírito Santo quem escolhe, não tem como você passar por cima. E a mensagem ele me deu lá dentro dessa pergunta: e vocês, quem acham que eu sou? E Jesus perguntou para aquele discípulo: o que as pessoas acham de mim? O que é que eles dizem? Ele respondeu: uns dizem que tu é o Batista, João Batista, outros dizem que tu é o Messias, e alguns dizem que tu é o profeta. E aí ele perguntou: e vocês? Quem vocês acham que eu sou? Porque que nós devemos entender que você conhecer uma pessoa porque você anda com aquela pessoa é fácil. Mas você conhecer e saber quem é uma pessoa que você nunca nem teve, né, intimidade com aquela pessoa, é difícil. Então Jesus naquela hora ele estava perguntando assim: bom, eles podem até me perseguirem, eles estão me perseguindo porque eles não sabem quem eu sou. E mais vocês? Porque quem vocês dizem que eu sou? E aí a palavra do Senhor, como ela é fiel e verdadeira, ele diz: ainda hoje tem pessoas que não sabem quem é Jesus. Ainda hoje tem pessoas que veem Jesus pendurado na cruz. Nós vemos Jesus ao lado do Deus Pai. Nós vemos Jesus no céu ao lado direito de Deus Pai, porque no dia que ele subiu, ele foi direto para o lado de Jesus, do Deus Pai, que é o Filho, né? Aí ele diz assim para mim e para você aqui nesta noite: quem vocês acham que eu sou? E aí você pode dizer assim, que nem Pedro, né? Que ainda não era Pedro, depois que ele disse que o nome dele seria Pedro, ele disse assim: é o Filho de Deus. Assim como eu posso olhar para o irmão Mateus, aí alguém chega aqui me conhece e fala assim: irmã, você sabe quem é esse rapaz? Eu dizer: é filho da irmã Jane. Mas só isso, acabou, botou um ponto final aí. Mas não era um ponto final que tinha que ser colocado. Não era um ponto final. Porque muitas das vezes o homem está colocando um ponto final onde Deus ainda quer trabalhar. O homem quer colocar um ponto final onde Deus ainda quer começar. Porque quando o homem coloca um ponto final, Deus monta uma estratégia para que ele venha dizer assim: quem manda sou eu, quem faz sou eu, por isso eu estou aqui, para mudar a história do A, do B e do C. Não tem ponto final para Deus. Para Deus é a continuidade. Sempre vai ser continuidade. Quando nós pensamos que acabou, Deus ainda não é um recomeço. Isso a gente vê quando nós estamos passando por uma prova. Aí você diz: tomara que essa prova já passe. Deus coloca você lá no princípio da fila novamente. Porque a prova só vai passar no dia que Deus quiser. Porque Ele já determinou o tempo, a hora, o dia, o minuto e o segundo. Perguntaram para ele: e você? Quem você acha que eu sou? Se eu der para cada um dos irmãos aqui, fosse o caso, eu ou o pastor, vamos supor o pastor, que é a cabeça da igreja. Cabeça da igreja de Jesus, e ele é o anjo, né? Os anjos da igreja. Ele desce para cada um de vocês uma folha e dissesse para vocês: eu quero que você escreva o que você acha de quem é Jesus. O que é que Jesus significa para você? Eu tenho certeza que cada um ia colocar primeiro: Jesus é o Filho de Deus. Mas depois você ia colocar: mas Jesus morreu também lá na cruz para salvar todos aqueles que se arrependeram
arrepender dos seus pecados. Jesus, Ele é o mesmo ontem, Jesus, Ele é hoje e Ele será eternamente. Quem é Jesus? Jesus é o Filho de Deus que desceu à terra para morrer por nós, lá na cruz do Calvário. Continuaria, não pararia ali, não colocava um ponto final. Jesus é o órfão, Jesus é o órfão e meio, e é o princípio e é o fim. Jesus, Ele diz: eu sou o Senhor que te sara. Eu sou o Deus que posso fazer aquilo que o homem não pode. Eu sou aquele que eu estou olhando para os teus problemas, para que para mim não é, mas para ti pode ser. Mas Ele diz: para mim nada é impossível. E continuaria na folha, colocando, olha aí, porque Jesus, ó, não tem como você dizer, dá para botar tudo que não dá. Porque por mais que você pense, que você fale, Jesus é muito mais do que nós imaginamos ou pensamos. Ele é Jesus Cristo. E a perseguição de Jesus começou lá nos primeiros livros de Mateus. Ele começou na hora que ele nasceu. Foram os magos visitar Jesus. E o rei Herodes falou para ele: leva, vai lá, depois tu me comunique como é que ele está, como é que ele viu, né? Só que ali o rei Herodes estava montando uma estratégia para matar Jesus. Mas como Deus, Ele é Deus que mostra antes que aconteça, Ele colocou em sonho para José que o rei Herodes estava pensando em matar Jesus, o menino Jesus. Esse é o nosso Jesus. Aí você começaria a colocar assim: Jesus também é aquele que livra. Jesus é aquele que mostra aquele que o homem não vê. Jesus é aquele que sabe o que tu ainda não sabe, mas Ele já sabe porque Ele veio lá no futuro, o presente e o passado e o futuro lá na frente. E eu te olhando o livro de Mateus, eu vi que toda vez que era para acontecer algo com Jesus, Jesus colocava, dava um sonho a José e mandava um anjo avisar. E hoje não é diferente comigo e com você. Quantas pessoas montando estratégia, mas antes que aconteça, o Senhor vai dar o livramento, porque Jesus é Deus de livramento. Imagina o tamanho da folha que você teria que preencher. Jesus é Deus de livramento. Jesus é o Senhor que te sara. Jesus é aquele que pode fazer o que o homem nunca vai poder fazer. Aí você pergunta: mas o que o homem nunca vai poder fazer? Olha, apenas uma coisa, mas é muitas coisas que Deus pode fazer, como pode. É mudar a situação de uma pessoa. É transformar uma pessoa que está cheia de pecado. Limpar, purificar, usar para fazer a sua obra. Quantas pessoas que têm uma história do que era, do que foi e do que é agora. Quantas pessoas dizem assim, as pessoas que não acreditam na palavra, que não acreditam que esse Deus existe, apenas só de ouvir, mas não conhecem, né, porque não tem experiência com Ele, diz assim: mas as igrejas cheias de eis isso, eis aquilo, lógico. Quando você está dizendo eis, é uma coisa que foi e já não é mais. Ex-prostitutas, ex-mentirosos, ex-alcoólatras, ex. Mas Jesus diz assim: eu sou o Senhor que te liberta. Eu sou o Senhor que te sara. Deixa Deus tocar no teu coração nesta noite. Aquebranta o teu coração, porque Deus não gosta de coração pedra. Deus quer entrar na tua vida, fazer morada, o Espírito Santo. Quantas e quantas vezes o Espírito Santo já bateu no teu coração? Aí tu tem duvidado, dizendo: mas será que é Ele mesmo? Porque é muito do homem, é muito do ser humano. Quando as coisas beneficiam Ele, Ele diz
quando é a correção, ele olha para um e para outro, é para tu. Deus conhece. Deus sabe. Eu sou apenas uma pessoa que precisa da misericórdia dele. Todos os dias. Todos os dias. É por isso que eu disse que importa que eu venha com o menino para que Deus venha crescer em mim. Eu não sei se os irmãos perceberam que quando eu chego na igreja, toda igreja, todo membro de igreja, ele é assim, tem um lugarzinho que ele gosta de ficar. Às vezes a gente muda o lugar, mas parece que a gente não está legal ali. Gosto de ficar. Eu gosto até quase de ficar no final para ninguém olhar para minha cara. Eu quero me esconder. Só tem um que a gente não pode se esconder de Deus, né, igreja? Dele não tem como. Não tem como. E é bom que não precisa se esconder, né? Nem que você vai para dentro de uma caverna que está te vendo. Para Deus não tem esconderijo. Para Deus existe lugar e pode estar vindo. Porque Ele é Deus. E Deus falando através, né? Dessa pergunta que Jesus fez, e vocês, quem diz que eu sou? Tem pessoas que acham que o Senhor Jesus, Ele apenas veio, né? Entrou na vida daquela família, ou na minha vida, ou na tua, apenas para fazer algo com você, não. Quando Ele entra na casa, Ele escolhe um para ser a coluna daquela casa. Naquela casa você é o único que conhece a palavra, mas você vai fazer por onde aquelas pessoas que estão dentro da tua casa venha também conhecer Jesus. Para isso Deus levanta. Levanta um. Foi aquele um, se ele perseverar no seu testemunho, não é com seu testemunho, é testemunho de pessoas transformadas por Deus. Não precisa você nem falar nada. As tuas atitudes vai mostrar quem você é. Aí a pessoa começa a olhar para você e diz, nossa, meu Deus, eu acho que é muito diferente. Tem algo diferente. E se for a diferença que tiver em mim e você for positiva, você pode ter certeza que aquela pessoa não vai demorar muito e vai estar também contigo na presença do papai. Porque Jesus, ele só veio para ser apenas o Filho de Deus. Ele veio para mudar a vida. Ele veio para mudar histórias de vida. E ele não mudou. Ele não mudou. Não estou dizendo que ele não mudou a sua vida. Jesus não mudou, ele não é diferente, ele é o mesmo. Assim como ele fez lá atrás, ele faz hoje. As pessoas muitas das vezes não recebem aquilo que eles estão pedindo. Primeiro, a fé ainda não é o suficiente. Segundo, não persevera naquilo que pediu. Hoje está pedindo algo, amanhã está pedindo outra coisa, daqui a pouco não está pedindo mais nada. Pensa que Deus esqueceu. Deus não esquece. Deus não esquece. Eu ouvi no domingo aqui a pastora, né, falando que ela recebeu resposta de coisa que foi orada lá atrás. Aí eu estava sentada ali e eu recebi. Eu disse, olha, é verdade. Às vezes um ente querido Deus orou por você, esse ente querido não está mais aqui na terra, mas você vai receber. Se Deus está com você e sabe que é para você e Ele já preparou, tu vai receber. Porque Ele é Deus de propósito. Aquele homem, aquele discípulo, quando ele perguntou, e você? Quem tu diz que eu sou? Ele disse, tu é o Filho de Deus vivo. Imagina se Jesus fosse só apenas o Filho de Deus, nós também só seríamos o Filho, né? Mas Jesus não era só o Filho de Deus. Deus tinha propósito ali naquele tempo que Jesus estava aqui na terra, durante 30 ele ficou de 30
até os 33 pregando. O Ministério de Jesus foi só 3 anos. Eu me lembro que quando eu fiz 33 anos, eu fiquei tão feliz, eu fiquei assim, gente, eu estou com a idade de Jesus. Coisa linda, idade de Jesus, 33 anos. Né? Depois que ele passa os 36, os 33, rápido chega a 50, 60, aí vai embora. Hoje eu já estou perto de fazer 70, graças a Deus. Tem pessoas que dizem assim, não gosto de minha idade, eu falei, eu gosto. Porque quem quiser ficar velho vai morrer novo. Não é? Porque até aqui tem que nos ajudar o Senhor. E Ele sabe o dia e a hora que eu vou sair da terra. Mesmo muita gente me esconde. Se tem 40, diz que tem 20. Se tem 30, diz que tem 25. Tem vezes que eu até brigo, eu falo, não tem isso, não tem. Aí eu falo mais, né? Muito mais. A pessoa olha para minha casa e fala, não tem isso não. Tem não. Mas Jesus, ele estava ali, vamos voltar para a mensagem. Jesus estava ali, sendo perseguido pelos fariseus e aqueles outros lá que vocês sabem dos seus, lá que é uma coisa. E ele estava ali. Aí ainda eles têm coragem de pedir Jesus. Para tentar, né? Porque está dizendo que eles estavam tentando Jesus. Eles não estavam ali porque estavam gostando de estar com Jesus, nem sabiam que era Jesus. Né? Porque às vezes nós estamos com pessoas que nem sabem quem é. Mas é depois que você descobre quem é aquela pessoa, ou você vai ficar triste ou você vai ficar alegre. Né? Eu já passei por muita experiência de pessoas que, na minha vida, que enquanto eu não conhecia, eu dizia, nossa, é maravilhosa essa pessoa. Mas depois que eu conheci, eu tive vontade de dizer assim, Senhor, por quê? Amiga, não era pessoa do Senhor oposto, não, era amiga. Se dizia amiga. A amiga, a gente sabe que é aquele que chega quando todos já foram embora, não é isso? Mas tem amigo que quando tu está presente se esconde. Esse é um amigo da onça. Amigo da onça. Mas eu entendo, se eu fosse contar a igreja, as decepções. É por isso que eu vejo pessoas contar experiência de vida, eu fico assim, ó, só escutando. Eu falei, se eu fosse contar a minha história, aí as pessoas dizem assim, menina, como é que ela consegue? Como é que ela consegue caminhar para Deus, andar no caminho do Senhor? Sabe por quê? Sabe por que a gente consegue? Porque não existe nada maior do que o poder do nosso Deus. Não existe nada melhor do que tu estar na presença de Deus. Tem pessoas cheias de problemas, tem pessoas que com a sua cabeça baixa, quase que a sua cabeça encosta no joelho. Pesado, carro pesado, mas não busca Deus. A pessoa está sofrendo, sabe que está sofrendo, mas não cede. Buscar o Senhor que pode todas as coisas. Ele diz, meu jugo é suave e meu fardo é leve. Mas entra aqui, sai por aqui, o vento levou. Não guarda. Não quer ter experiência. Ter experiência com o Senhor é muito bom. Mas também não é todo dia não, tá, igreja? Tem pessoas que dizem, Jesus não falou isso, Jesus não me mostrou aquilo, eu vi isso e aquilo, eu falei. Aí eu pensei, gente, esse pessoal são muito santos. Ou então eu estou errada em alguma área da minha vida. Mas teve experiências na minha vida que eu já tive de pedir algo para Deus, Ele me deu. Eu pedi na quarta-feira, na sexta eu recebi a resposta. Eu disse, Senhor, e eu vou te dizer mais uma coisa, quando Deus te dá, no momento que Ele te dá, não deixa tu lembrar não, que é para tu não te orgulhar, mas depois tu vai perceber. Eu tinha pedido isso mesmo para Deus. Entendeu? Você vai pensar, eu pedi. Mas eu pedi e descansei, esqueci, ó. Pensei até que não ia acontecer. Porque quando a gente confia naquele que a gente serve, a gente pede e descansa no Senhor. Entrega na mão dele. Entrega e descansa. Porque quando a pessoa diz, eu acredito em Deus, Ele vai me dar, e fica assim, Deus está demorando,
resposta. Que fé é essa? Que confiança é essa? Deus não quer que você esteja cobrando o tempo todo as bênçãos que Ele já preparou para mim e para você. As bênçãos já estão guardadas. Tem um corinho que diz: tudo que Jesus conquistou lá na cruz é direito nosso. É nossa herança. Tudo. Ele não quer algumas coisas, é tudo. Ele já conquistou para você. Ele já conquistou. Quem vai fazer acontecer somos nós. Nós que somos o culpado de receber ou não receber. Ele já preparou. Ele já conquistou para mim e para você. Quando Jesus estava naquela cruz, derramando sangue por cada um de nós, naquela hora ele estava conquistando, já estava dizendo aqui: acabou, está consumado. Tem até um livro que diz: o véu do templo rasgou e o mundo ele foi abalado. Na hora que Cristo exclamou: Pai, está consumado. Estava consumado naquela hora estava consumada a tua cura. Naquela hora estava consumada a tua libertação. Naquela hora estava consumada a tua família na presença de Deus. Tudo estava consumado. E às vezes a gente se sente tão pequenininho, né? Tendo um Deus tão grande. Mas Ele continua perguntando para você: quem é Jesus? Quem sou eu para você? Quem sou eu? Aquele homem, ele disse apenas que Jesus era o Filho de Deus. Né? Filho de Deus. Só isso. Mas ali estava Jesus, Filho do Deus Altíssimo, que estava ali para pagar um preço na cruz, para que hoje eu e você estivessem aqui falando do amor desse Senhor Jesus Cristo. Lá atrás, hoje nós estamos aqui porque alguém derramou seu sangue na cruz por cada um de nós. Jesus, Ele é aquele que faz aquilo que o homem diz: já não tem mais jeito, Ele entra e faz. Uma determinada vez, eu não sei se eu já falei isso aqui, se eu falar alguma coisa, igreja, para vocês repetirem, é porque talvez eu estou esquecendo. Faz parte. Eu acho que eu tenho que tomar um Memorex, mas tudo bem, eu vou falar. Uma determinada vez eu estava, determinada vez não, ainda continuou no lugar, mas uma determinada vez aconteceu de eu estar assim. A última palavra ela não vem do médico, nem do advogado, ela vem de Jesus. Aí quando eu olhei do meu lado tinha uma médica e tinha um advogado. Eu falei: bom, já falei, de repente eles estavam precisando escutar e escutar. Também se eles me escutaram aí, já não é mais comigo, mas a última palavra ela não vem do médico nem do advogado. A última palavra vem de Jesus. Porque no dia do juízo final, advogado não vai peitar a tua causa. Não vai. Por isso que a última palavra é do médico, do mestre, não é do advogado. Porque se fosse assim, as pessoas que entravam dentro de um hospital e ali era diagnosticado com determinadas enfermidades, eles voltavam. Né? Ou o médico diz vai ter jeito e não vai ter, ou o médico diz não tem, que Jesus vai dizer tem sim, porque agora eu vou entrar em providência. A última palavra não é do médico nem do advogado, mas é de Jesus. Quando ele não der a última palavra, não adianta. E quando Jesus não der a última palavra, tu pode pular, pode saltar, pode fazer o que você quiser.
vai perder teu tempo. Porque a última palavra não é do médico, não é do homem, é de Jesus. E ali está, grande Jesus, sendo perseguido. Assim como você, assim como eu, por causa de Jesus, nós somos perseguidos. Mas Jesus estava sendo tentado. Vou ver se realmente ele sabe as coisas do céu. Ele mostra o sinal do céu. Aí eles, hipóteses, não conhece nem as coisas da terra, por que já quer saber das coisas do céu? Né? Às vezes acontece com a gente, que a gente não sabe a gente não sabe nem dirigir 2, já quer dirigir 40, 50. E às vezes aqueles 30 e pouco vai ficar para trás, porque você não consegue aquele povo todo. Você é só isso que ó, Deus te deu isso, isso. Corre atrás. Ah, mas você quer mais. Vai ficar querendo. Não, vai ficar querendo. Porque quando você nasceu, Deus já tinha escrevido a tua história. Lembra de Jeremias? Aleluia. Porque ele foi escolhido ainda no ventre da mãe dele. Quando o Senhor falou que era para ele fazer a obra, ele disse: eu ainda sou criança, né? Ou menino, uma coisa assim. Ele não fala que você é um menino. Porque aonde eu mandar, tu vai. O que eu mandar tu fazer, tu vai fazer. Sabe qual é o erro do ser humano? Eu me encaixo, não é o ser humano, eu também sou um ser humano, estou falando comigo também. Porque a palavra, quando ela vem para você, ela vem para mim. É achar que nós podemos as coisas da nossa maneira. Não é da nossa maneira. É do jeito que Deus já preparou. Deus já preparou. A maneira dele, o jeito dele. Aí você diz assim, mas será que eu penso assim, sabe? Ele fala assim, o meu pensamento é acima do teu pensamento. O que é acima? É melhor. Igreja, eu tenho muita experiência nessas histórias de pessoas, né? Que dizem, eu quero, eu vou fazer. E aí eu fico observando, não porque eu acabei observando, porque se a pessoa falou e eu escutei, aí aquela pessoa continua aí no meu ambiente que eu ainda estou, eu vou observando assim, quando eu vejo aquilo ali, meu Deus. A moça estava ficando bem velhinha, né? E lá no Nordeste, quem é aqui no Nordeste, não se entende. Se o irmão tivesse aqui, o presidente, ele dizia assim, ele sabe disso. Isso anos atrás, né? Mudou, as coisas mudaram. Quando a moça passava nos 35, ela já ficava preocupada. Meu Deus, eu não vou mais casar. Estou velha. Aí a mulher falou assim, se aparecesse um cão aí para eu casar, olha isso. Porque cão pode ser assim, na maneira dela falar, a qualquer pessoa, né? Cão. Aí apareceu da cidade que ela morava um rapaz chamado Cãozinho. Só não era cão, mas era diminutivo, Cãozinho. E não é que aquela mulher casou com aquele rapaz? É por isso que você tem que ter muito cuidado com você pede a Deus. Cuidado, porque Ele está escrevendo história. Então a gente é assim, nós pensamos do nosso jeito, falamos do nosso jeito, mas Deus também escuta o que tu pediu. Na hora, Ele vai te dar. Então eu penso assim, eu não vou mais pedir coisinha pequena para Ele, eu pedir coisa grande. Para que Ele está escutando e um dia Ele vai dar, né? Coisas grandes, porque nosso Deus não é Deus de coisinha pequenininha. Deus de coisas grandes. Porque pequenos somos nós, diante do poder de Deus. Então a palavra, a mensagem estava nessa pergunta que Jesus fez. E vocês? Quem vocês acham que eu sou? Porque aqueles homens, ele quis saber que os homens que não conheciam ele, o que é que estava falando quem ele era? Porque eles poderiam falar qualquer coisa, porque eles não conheciam. É como quando as pessoas não te conhecem, eles falam qualquer coisa. E falam qualquer coisa que eles falam tá bom, mas quando eles te conhecem, muda. O pensamento muda, o tratamento muda, tudo muda.
Eu agora vou usar aqui a igreja para ver se vocês concordam comigo. O pastor da igreja, os pastores da igreja, ele já conhece cada membro da sua casa, da sua igreja. O pastor sabe quem é a mulher de oração, ele sabe quem é aquela que pode fazer aquilo que ele botar nas mãos para fazer, ele sabe quem é aquela que não vai fazer, sabe? Porque ele conhece, ele convive. O dia a dia Deus vai mostrando, ele vai vendo quem é. Mas Jesus, ele te conhece antes de tu nascer. Ele já te conheceu. E aí ele começa, né? Aí quando ele começou, né? Ele disse que eu sou. Aí Pedro disse assim: tu és o filho do Cristo. Mas ali estava, além de ser filho, estava os projetos que Deus já tinha para Jesus. Ele iria ter que morrer na cruz. Ele tinha que pagar o preço por nós. O preço que nós estamos pagando hoje não é nada diante do preço que Jesus pagou lá na cruz. Não é nada. É que nós somos muitos cristãos mimimi. Qualquer coisa a gente está reclamando, né? Ai, está chovendo, não vou para a igreja hoje. E Jesus não olhava para a chuva. Jesus, ele fazia o quê? Ele andava os lugares para fora, queria saber, né? Porque Jesus era Jesus. Mas quando ele disse: sejam meus imitadores, sejam meus imitadores. E às vezes a gente quer imitar qualquer coisa, mas menos Jesus, né? Então que nesta noite você comece a analisar, refletir quem é Jesus. O que significa Jesus na tua vida? Será que ele apenas morreu lá naquela cruz? Vai para a palavra. Eu sou o alfa e o ômega, o princípio e o fim. Eu sou o Senhor que te sara. Eu sou a videira verdadeira e meu pai é o lavrador. Quando ele disse: eu sou a videira verdadeira, ele não poderia dizer: meu pai é o lavrador. Ele quis dizer: não estou sozinho, não, é eu e meu pai. E depois teve o Espírito Santo, o Pai e o Filho e o Espírito Santo. É muito bom ter o Pai, Filho e Espírito Santo. Esse é o nosso Senhor. Esse é o nosso Jesus. Ele não é ponto final. Sempre ele deixa uma interrogação. Quem você acha que eu sou? Quem você acha que eu sou capaz de fazer? Tudo. Porque se ele diz tudo é possível que crê, esse tudo está incluindo tudo da tua vida. Teu casamento, tua família, teus projetos, tudo. Esse é o nosso Jesus. Ele não só é o Filho de Deus, ele é tudo. Alfa e ômega, princípio e fim. Ele é o mesmo ontem, ele é hoje e ele continuará sendo Jesus. Amém? Eu vou acabar por aqui porque eu não sei nem que hora é essa, né? Eu não estou vendo o celular aqui. É porque assim, né? Às vezes quando a gente passa da hora, a pastora vem botar o celular para a gente ver a hora. E é 9? Então está na hora, né? Não podemos passar da hora, né? Porque a gente tem que ser obediente, né? Porque a palavra de Deus diz que é melhor obedecer do que sacrificar. Eu agradeço a minha oportunidade em nome de Jesus. Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor. Que Deus continue abençoando a vida da nossa missionária em nome de Jesus. Talvez alguns nem viram ela, mas ela estava lá fora na guerra, já entrou aqui na palavra. Quantos conselhos no nome de Jesus? Depois, Deus abençoe quem estava online, tá? Fica na paz em nome de Jesus. Na próxima quinta-feira, culto de cura, libertação e milagre, aqui no Novembro Azul, na Igreja Missionária Edificai. Venha cultuar conosco em nome de Jesus. Fiquem na paz, Deus abençoe. Amém?